Olá, sejam bem-vindos aqui. Hoje aproveitando aqui o meu dia de quase folga, né? Realmente essa vida aqui de trabalhar na internet traz essa liberdade pra gente. E hoje eu quero aproveitar esse momento aqui para conversar com vocês, para poder contar para vocês como que você pode de verdade fazer esse trabalho. Aproveitando os conhecimentos que você já tem e aprendendo uma metodologia para você conseguir ensinar. O que acontece quando você descobre que dá para você trabalhar de qualquer lugar, atendendo, conversando com pessoas que podem estar... Eu estou em Angra dos Reis hoje, tá? Eu moro no Rio de Janeiro, estou em Angra, que é uma cidade litoral do Rio de Janeiro, mas eu estou falando com vocês aqui de qualquer lugar. Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia. Eu tenho alunos de outros lugares do mundo. Eu tenho alunos do Japão, eu tenho alunos da França, alunos da Inglaterra, dos Estados Unidos, Portugal. Essa liberdade que a rede social traz pra gente é uma liberdade que a gente precisa construir. Só que você precisa entender qual é o tipo de trabalho que vai te trazer essa liberdade. E quando eu comecei a buscar o meu caminho de liberdade, eu nem sabia que existia uma profissão como educadora financeira. Às vezes as pessoas acham que eu quis ser educadora financeira e depois eu fui buscar conhecimento. Não, eu comecei querendo buscar educação financeira para mim e principalmente para minha empresa, por causa daqueles problemas todos que eu falei para vocês, que os empreendedores têm, que eu também tinha. E aí eu fui buscar educação financeira para minha vida. E aí eu descobri quantas pessoas que precisam de verdade aprender isso e não tem quem ensine elas. E foi a partir desse ponto que eu decidi ajudar outras pessoas. Então, talvez que você que esteja do outro lado, esteja realmente buscando para aplicar em você, apesar de que você pode já ter estudado um monte de coisa. Eu já tinha feito 2 faculdades, eu já tinha uma escola, eu já tinha tido várias empresas, mas eu queria aprender mais. Sabe aquela sede de conhecimento? Tem que ter alguma coisa a mais. Não é possível que eu vou ficar trabalhando a minha vida inteira presa dentro de um escritório sem poder viver a vida que eu quero, com liberdade, com flexibilidade. E foi isso que eu fui buscar. E aí, quando eu descobri que pra minha vida foi transformador, eu resolvi ajudar outras pessoas. Então, eu quero deixar isso aqui pra vocês, que você não precisa ser um especialista em finanças, mas você vai precisar aprender uma metodologia para conseguir ajudar outras pessoas. Que é o seguinte, tem gente que acha que para conseguir ajudar outra pessoa, vai ter que estudar muito tempo. Só que isso não é verdade. Eu tenho alunos que começam o curso e no segundo mês já começam a atender, mesmo sem serem especialistas em finanças. E como que isso é possível? Isso é possível porque eu criei uma metodologia baseada em ferramentas. Então, mesmo que você não tenha todo o conhecimento da área financeira, que você não precisa ter, você vai aprender a usar a ferramenta, que essa ferramenta vai ajudar o seu cliente com as informações que ele já tem. Preste atenção, aqui durante essa semana eu expliquei a vocês como é que vocês podem fazer um planejamento financeiro em 4 passos. Primeiro passo, eu preciso ter um objetivo. Segundo passo, eu preciso levantar dados. Terceiro passo, eu vou precisar comparar o que eu tenho de dados hoje com o objetivo que eu quero alcançar. E o quarto passo, que é definir as estratégias. Se eu tenho ferramentas para cada uma dessas etapas, eu consigo ajudar o meu cliente mesmo sem precisar ter 5 anos de faculdade, 4 anos de faculdade. Pelo lado contrário, tem gente que passa 4 anos, 5 anos na faculdade, aprende um monte de teoria, mas não tem a ferramenta que vai transformar esse conhecimento todo em alguma coisa aplicável. E é por isso que muita gente vai para a faculdade de administração, querendo aprender alguma coisa para poder melhorar a própria empresa, sai da faculdade de administração e não consegue aplicar aquilo. Alguém já passou por isso? De ter uma empresa de família ou querer começar alguma coisa, aí fala, eu vou fazer faculdade de administração, porque aí eu vou aprender, vou me tornar um administrador e aí eu vou conseguir aplicar isso na empresa que eu trabalho. Faz a faculdade, termina e não consegue aplicar nada.
Porque a faculdade, ela não foi feita para formar aquele profissional que vai trabalhar. A faculdade foi feita para tornar bacharel, especialista, acadêmicos. Por isso que eles são focados no conhecimento teórico. E o meu curso de formação, por exemplo, ele é focado em formar profissionais na prática. Isso quer dizer que você não vai precisar buscar conhecimento? Claro que vai. O próprio curso do EFINC, da pós-graduação do EFINC, o EFINC tem mais de 220 horas. A nossa pós-graduação tem mais de 360 horas mesmo. Não é aquela pós-graduação que tem um monte de apostila para você estudar e diz que tem 360 horas. Não, o nosso tem 360 horas mesmo. Por quê? Porque você vai precisar aprofundar. Mas você não vai precisar estudar as 360 horas para começar a atender. Porque a partir de uma ferramenta que você vai aprender a usar, você vai ser capaz de ajudar outra pessoa. Segundo ponto, por que você consegue ter uma nova profissão em menos de 6 meses? Porque quando você aprende a manusear aquela ferramenta e aquela ferramenta consegue gerar um resultado para aquele cliente, você já é capaz de cobrar por aquele atendimento. Mesmo que você não seja ainda um especialista. Então, por exemplo, estou vendo aqui investir descomplicado. Provavelmente, o investir descomplicado, que eu não sei o nome, que eu estou lendo só o nome do perfil, ele já sabe investir. Ele não vai precisar estudar tudo sobre investimento. Mas com as ferramentas que eu vou ensinar para ele, ele vai perceber que ele vai conseguir, de forma muito mais rápida, colocar um cliente que não sabe nada de investimento para fazer o primeiro investimento no dia seguinte. E o cliente vai pagar ele porque o cliente vai conseguir investir no dia seguinte. Não é porque o cliente vai virar um especialista em investimento. Não. É porque o cliente vai conseguir sair do zero para o primeiro investimento no dia seguinte. E aí o cliente vai falar assim: uau, eu não precisei assistir 50 vídeos para poder aprender a investir? Não. Em uma sessão, com 1 hora, ele já fez o primeiro. Claro que ele não vai parar por aí. Aí na semana seguinte, você vai ensinar ele a melhorar esse investimento. Na outra semana vai aprender. E você está percebendo? O cliente, com pouco tempo, ele vai conseguir grande resultado. E o que eu quero que vocês entendam? Qual é o ativo mais valioso de hoje? O que vocês acham? O ativo mais valioso que a gente tem hoje é o tempo. Por quê? O teu cliente, ele não tem 3 anos para poder fazer uma faculdade, para poder aprender a cuidar da empresa dele. O teu cliente, ele não quer ficar 6 meses lá estudando investimento para aprender a investir. Se o seu cliente consegue perceber que em 1 hora por semana ele vai conseguir organizar a empresa dele e vai conseguir aumentar os lucros dele, vai aprender a delegar melhor para o funcionário, vai aprender a tomar uma decisão mais assertiva e isso vai aumentar o lucro dele, ele vai te pagar por isso. E essa é uma chavinha que eu quero mostrar para vocês, o porquê que em menos de 6 meses você consegue uma nova profissão. Porque você consegue ficar muito bom em usar aquela ferramenta e ajudar o seu cliente a ter resultado. E não precisa de muito tempo para isso. Precisa de dedicação, você vai ter que estudar. Eu não estou falando em fórmula mágica, pelo contrário, eu coloco os meus alunos para estudar mesmo. Só que não é um tempão de estudo. Quando vocês forem ver, tem gente que até se assusta, porque entrou na minha formação, na primeira semana, eu já vou dar um desafio para colocar em prática. E aí a pessoa vai falar assim: Aline, mas eu não tenho que ler um livro de 350 páginas. Não. Você vai exatamente pegar aquela ferramenta que eu te ensinei e você vai ficar muito bom naquela ferramenta. E aí você vai conseguir aplicar e o teu cliente vai ter resultado. E aí o cliente vai falar: uau, eu consegui em um encontro com você ter esse resultado. Já valeu o que eu te paguei. E isso que vai fazer diferença, tá? Por exemplo, o Bruno colocou aqui, ó. E quando a gente sabe o que deve fazer, mas vai na contramão. Exemplo, sei que fundos imobiliários são bons, mas prefiro imóvel físico. Bruno, você vai aprender comigo dentro da formação que não existe um
melhor. Existe o melhor para cada pessoa. Quando você escuta um influenciador de finanças, e por isso que eu falo para vocês que não adianta ficar assistindo um monte de vídeo achando que o que o influenciador falou é verdade. Por quê? Porque você precisa entender o que é melhor para aquela pessoa. E o que é melhor para aquela pessoa não inclui só a conta matemática. O que é melhor para aquela pessoa inclui o histórico de vida dela, inclui as crenças que ela tem, inclui aquilo tudo que ela aprendeu durante a vida, para ela conseguir avaliar. Quem disse que imóvel físico é ruim? Imóvel físico pode ser muito bom. Vocês sabiam que nos últimos anos o imóvel físico, o aluguel, quem tem aluguel de imóvel físico, aumentou muito mais do que a Selic. Por quê? Porque o contrato do imóvel físico, ele é indexado pelo IGPM. O IGPM em 2020 bateu 23%. Ano passado bateu 15%. Enquanto a Selic bateu quanto? 7, 8, 9? Vocês percebem? Então, não tem uma coisa que eu vou dizer, Aline, mas teve muito tempo que o IGPM ficou baixo. Teve. Então, isso é muito relativo. Se eu vou atender um cliente, meu cliente tem 60 anos, ele ouviu a vida inteira dele que o melhor é o imóvel físico. Aí o meu cliente tem 10 imóveis alugados, ele vive daquela renda. Aí, porque eu estou acreditando nos influenciadores da televisão, eu vou falar que é ruim ele ter imóvel físico e vou mandar meu cliente vender para investir em fundos imobiliários? Claro que não. Eu vou otimizar o que aquele meu cliente já tem. Agora, se aquele meu cliente chega para mim e fala assim, eu tô com 10 imóveis. Aline, que dor de cabeça. Eu não aguento mais ter que ficar alugando esses imóveis. Eu não aguento mais ter que ficar cobrando inquilino. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Opa, aí eu tenho um sinal de que talvez seja melhor ele investir em outra coisa, porque ele não quer mais trabalhar, ele cansou de trabalhar com aquele imóvel. Aí eu vou ensinar ele o que são os fundos imobiliários. Por isso que o trabalho, ele é individualizado. E eu preciso ter uma percepção para entender quem está do meu lado. Muitas vezes, quando você não tem essa percepção, você acaba perdendo a oportunidade de ajudar aquela pessoa, simplesmente porque você está indo contra todas as crenças dela. Imagina, gente, se você vai atender uma pessoa que é cristã e que aprendeu a vida inteira que ela vai dar o dízimo de 10%. Aí você chega para ela e fala assim, nossa, você não pode dar dízimo não. Esses 10%, se você investir, você vai ter a sua independência financeira. Aí a pessoa olha para você e fala assim, Deus me livre, né? Faz o sinal da cruz, Deus me livre, não quero saber dessa pessoa não. Por quê? Eu acreditei nisso a minha vida inteira. Eu acredito na Bíblia está escrito isso, e ele vem falar para mim que eu vou ser melhor se eu pegar esse dinheiro e investir do que se eu pegar esse dinheiro e fazer o que eu tenho que fazer, que é o que eu sempre acreditei. Vocês conseguem entender isso? Então eu preciso ter a sensibilidade e o conhecimento de analisar quem é aquela pessoa que está ali. Agora, eu também já vi pessoas que sabem, que acreditaram, que tem a crença que precisa dar o dízimo e tá tudo certo, só que essa pessoa estava se endividando e pegando o cheque especial e pagando o dízimo. Peraí, como é que é isso? Você tá pegando o cheque especial para poder pagar o dízimo? Não, porque eu não posso deixar de dar o dízimo. Ué, mas e você pode ficar devendo o banco? Aí a gente vai usar a própria crença que ela tem para poder ajudar ela. Vocês estão prestando atenção nisso? Aí eu vou explicar. Ok, você não vai parar de dar o dízimo, mas a gente vai precisar organizar a tua vida financeira para você fazer tudo caber dentro do que você recebe, inclusive o dízimo. E que você não vá se endividar. Porque se você está se endividando e dando dízimo, você está roubando, né? Porque a dívida, gente, você está em débito com alguém. Na Bíblia está escrito, aquele que deve é escravo de quem empresta. Então, não existe uma forma de você lidar com isso. Você vai precisar entender o que é o seu cliente. Não é o seu pensamento.
Escreve, pega o post-it aí e escreve. Você, como educador financeiro, se você quiser impor a sua verdade, você não vai ter cliente. Você precisa entender o teu cliente e trabalhar em otimizar os resultados do seu cliente com aquilo que é a verdade dele. A pior coisa que existe são as pessoas que acham que são donas da verdade. Ah, eu comecei a investir em tal ação e ela é a melhor. Não, hoje em dia todo mundo tem que investir em Bitcoin. Você que tem casa, vende a casa e investe no Bitcoin porque deu certo pra mim. Gente, furada, arrogância. Deu certo pra você. Quem disse que vai dar certo pro teu pai, que passou a vida dele todinha construindo a aposentadoria dele em imóveis? Ele faz aquilo ali, a vida dele. Deixa a vida dele. O que você vai fazer é ajudar a otimizar os resultados dele. E talvez ele entenda e ele queira diversificar. Então ele vai pegar lá um imóvel que não está dando tanto dinheiro assim de aluguel, talvez num lugar que não alugue muito, que tem uma vacância maior. E aí ele venda aquele imóvel, e aí ele vai pegar aquele imóvel e vai colocar o dinheiro num fundo imobiliário. E aí ele vai ter os imóveis dele que estão bons, dando dinheiro, ótimo. E ele vai ter aquele que é ruim, investido em fundo imobiliário. Terceiro ponto que você pode começar e ter uma nova carreira como educador financeiro antes dos 6 meses. Se você entende que não é sobre você, é sobre aquele cliente, que você vai ajudar a otimizar os resultados daquele cliente, através de ferramentas práticas que você vai aprender na formação, que você vai conseguir na primeira semana já ver o resultado acontecendo na vida da pessoa. O terceiro ponto é que você vai usar os seus pontos de contato que já existem para que eles se tornem seu cliente. Se você começar no dia 31 de janeiro a formação de educador financeiro ou a pós-graduação, você não vai virar famoso da internet em 3 meses, tá? Não acreditem em carreiras meteóricas. Só que você não precisa ser um famoso da internet para ter cliente. Porque você vai usar os seus próprios pontos de contato para poder falar do seu trabalho. E quais são esses pontos de contato? É o teu personal ou o teu professor da academia, é a tua colega da academia, é a pessoa que participa do teu grupo de corrida, é a tua colega de trabalho. Se você é professora, são as outras professoras que trabalham com você. Se você frequenta uma igreja, são as pessoas daquela igreja. Se você está na faculdade, são seus colegas de faculdade. Se você vai ao salão, é a tua manicure, é a tua cabeleireira, é a tua massagista. Esses pontos de contato, eles são os pontos que vão ser o ponto inicial para que você comece a trabalhar como educador financeiro sem depender da internet. E a internet você vai usar para você construir como uma sementinha o futuro que você quer das outras pessoas. Meus alunos hoje, do Brasil e de fora do Brasil, são todos os alunos que vêm da internet. Mas os meus primeiros clientes, eles não vieram da internet. Eles vieram do meu ponto de contato. Então eu comecei na internet lá em 2015 para construir a minha audiência, para construir, para aprender, para me colocar em movimento, para poder conseguir outros pontos de contato, mas eu não dependi dos pontos de contato de internet para começar a minha carreira. Então os meus primeiros clientes, vou dizer assim, os meus primeiros 10 mil reais como educadora financeira, eu consegui sem nenhum cliente da internet. Nenhum. Não achem que os meus primeiros 10 mil reais como educadora financeira veio da internet. Não veio, não. Vieram dos meus pontos de contato e das conversas que eu tive com ele. Isso eu ensino também para os meus alunos dentro do curso, porque eu sei que essa é uma das dificuldades. Depois que você entende qual é o trabalho como educador, você aprende as ferramentas, qual que vai ser o teu desafio? Vai ser ter cliente, vai ser gerar esses pontos de contato para poder manter o ponto de contato e gerar cliente.
Então, eu ensino como que faz isso. A Dani perguntou, é só falar que está atendendo e entregar cartão? Por que que não adianta você falar que está atendendo e entregar cartão? Porque as pessoas nem sabem que essa profissão existe. Então não vai adiantar você chegar lá e falar para sua manicure assim: oi, manicure, eu tô trabalhando como educadora financeira, se você quiser toma aqui meu cartão. Ela vai entender nada. Então o que você precisa entender e aprender é desenvolver uma conversa que vai puxar esse assunto. Como que você faz? Por exemplo, vou falar uma experiência minha, tá? Se eu cheguei no salão e eu tô conversando com a minha manicure, eu começo uma conversa assim: nossa, fulana, por que você começou a fazer unha? Você gosta de fazer unha? Gente, eu já tive respostas das mais variadas, tá? Eu já tive resposta assim: ai, porque eu adoro fazer unha, eu sou apaixonada por isso, tal, e eu comecei a conversa. Depois, seja lá o que ela me fale, aí eu vou perguntar pra ela: e você é bem remunerada? Você consegue tirar um dinheiro bom com a sua unha? Geralmente, gente, elas falam que o dinheiro dá pra nada, tá? Aí ela fala assim: nossa, meu dinheiro não dá pra nada. E aí eu começo a fazer conta. Aí eu falo assim pra ela: tá, mas a unha não é barata, né? Então, por exemplo, essas unhas assim, né, que são as unhas mais elaboradas, vai variar entre R$100 e R$200 pra você fazer, tá? É mais ou menos isso. Aí eu pergunto pra ela: olha, mas você recebe R$100 nessa unha, quantas unhas você consegue fazer por dia? Aí tem gente que faz 5, tem gente que faz 6, tem gente que faz 8, tem. Aí eu falo: 5, R$500 por dia. R$500 por dia, se você trabalha 5 dias na semana, né? Imaginando que ela nem trabalhe segunda nem terça, trabalha quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 5 dias na semana, você tem uma renda de R$2.500 por semana. R$2.500 por semana é R$10.000 por mês. Você sabe que você fatura R$10.000 por mês? Ela fala: não, eu não recebo isso não. Vamos supor que você receba metade disso. É 5.000. Você sabe para onde vai teu dinheiro? Ela: não. Aí eu: entendi. Pois é, eu estou te perguntando isso porque eu tenho uma amiga que também é manicure e que o salário dela é em torno disso, tá? Ela tem 4, 5 mil por mês e ela nunca sabia para onde ia o dinheiro dela. E a gente começou a conversar, eu comecei a fazer um trabalho com ela, como educadora financeira, que é a minha profissão, e a gente começou a ver que o dinheiro dela estava sumindo porque ela não conseguia se organizar, porque ela não tinha um plano para aquele dinheiro. A gente começou a fazer um planejamento. Você acredita que a minha amiga agora já está juntando dinheiro para comprar um carro? Aí ela: não acredito. Tá? E olha que ela tem 3 filhos, consegue agora manter os filhos dela e ainda está conseguindo juntar dinheiro para comprar um carro. Na hora, aí ela fala assim: e como é que você faz isso? Me conta. Aí você explica que você faz o trabalho como educadora financeira. Vocês estão percebendo que é uma conversa? Sabe quanto tempo que dura essa conversa? 15 minutos. Ela tá fazendo tua unha, ela vai demorar 1 hora para fazer tua unha. E aí, você tem, claro, gente, tem que ser íntegro que você tá conversando. Mas se você chegar para ela e falar assim: eu sou educadora financeira, eu te ajudo a planejar sua vida financeira, ela vai falar: tá, e vai continuar fazendo a unha. Então toda conversa, ela vai precisar começar por um ponto, que é o fio da meada. As nossas avós, elas usavam esse termo, né? Perdeu o fio da meada. Vocês sabem o que é o fio da meada? O fio da meada é o fio que, quando você puxa, ele vai desenrolar tudo. Só que não adianta você puxar qualquer fio. Se você puxar qualquer fio, ele só embola. Quando você puxar o fio da meada, ele vai conseguir desenrolar tudinho. Então, o seu trabalho, que você vai conseguir entender, vai ser você entender qual é o fio da meada daquela pessoa. E aí cada um vai ter. A minha dentista virou minha cliente. O meu personal trainer virou meu cliente.
Nossa, gente, tanta gente virou minha cliente. Minhas amigas viraram minha cliente. Os meus professores de praticamente tudo viraram meus clientes. Por quê? Porque eu aprendi a puxar o fio da meada. Do mesmo jeito que eu conversei com a manicure, eu conversei com o meu personal trainer. E ele foi o meu primeiro cliente e depois ele me indicou mais de 7 clientes, que também eram personal. Só que a gente precisa entender qual é o problema. Isso é uma técnica, isso é estratégia, né? Você vai falar assim pra mim, Aline, mas eu não sei fazer isso. Claro, você vai ter que estudar. Eu ensino dentro do curso, tem módulo completo que eu ensino como é que você entende, como é que você puxa o fio da meada, como é que você começa uma conversa, como é que você começa uma abordagem. Eu tenho a minha sócia, Karina, quando ela foi minha cliente, né? Ela foi minha aluna, foi minha mentorada e hoje ela é parceira nossa dentro do Instituto. E ela atendia empreendedores. E no início da carreira, ela tinha muita dificuldade de captar esse cliente empreendedor, né? Porque as primeiras clientes dela eram executivas, porque ela trabalhava numa grande empresa multinacional e ela atendia as executivas que eram amigas dela. Quando ela quis mudar de executiva para os empreendedores, ela não sabia como que ela ia puxar essa conversa. Aí eu fui ensinando a Karina como é que ela puxava essa conversa. Aí, sabe o que ela vai fazer? O que ela fazia? Ela ia primeiro no lugar que ela queria atender, uma cafeteria. Aí ela ia lá, sentava, tomava café. E como é que ela puxava o assunto? O Fábio tá perguntando, ó, muitas pessoas não dão abertura para falar do assunto. Como proceder? Fábio, as pessoas não dão abertura para você falar de dinheiro. Por isso você tem que começar por outro assunto que não seja dinheiro. Se a Karina chegasse naquela cafeteria e ela perguntasse, oi fulano, deixa eu te perguntar, você tem lucro ou prejuízo nessa confeitaria? Lógico que a pessoa não vai falar com ela. Vai pensar, que louca, que mulher louca é essa que tá aqui? Então ela nunca puxava o fio que era, você tem lucro ou prejuízo? Se você for conversar com um amigo e perguntar assim, ei fulano, você tá investindo? A pessoa vai olhar pra tua cara e falar assim, você é louco? O que você tem com a minha vida? Ei fulano, você tá endividado? Ei, o que você tem com isso? Vai cuidar da tua vida. Nunca é assim que a gente puxa o assunto. Não é sobre dinheiro, é sobre a vida. É sobre a vida. Se vocês entenderem a profundidade disso que eu falo, vocês vão entender como é que vocês vão abordar as pessoas. Quando você vai sentar numa cafeteria, na sua cabeça a intenção é, eu quero que essa cafeteria se torne minha cliente. Eu vou sentar naquela cafeteria, eu vou pedir o café, eu vou consumir. Eu vou pedir o café. Eu vou conversar com a garçonete. Eu vou perguntar o nome dela. Eu vou elogiar o café. Eu vou perguntar pra ela que se ela é a dona da cafeteria. Aí ela vai falar, ai não, quem me dera. Não, a dona é fulana. Ou seja, ela já vai me falar quem é a dona da cafeteria. Aí eu vou perguntar, a dona tá aí? Se ela falar que a dona tá ali, aí eu vou falar, ai, poxa, eu queria tanto elogiar ela. Você pode fazer contato? Pode falar com ela que eu queria falar? Aí às vezes ela vai fazer. Ah, fulana, olha, a Karina queria falar com você aqui. Aí a fulana vem, aí o que a Karina faz? Nossa, que café delicioso. Adorei, eu queria te parabenizar. Gostei do ambiente, gostei do café. Gente, sempre íntegro. Porque se você tá achando que aquela cafeteria é uma porcaria, aquele café ruim, o lugar ruim, você não vai nem buscar esse lugar para ser teu cliente, tá? Busca o lugar que você gosta. Aí você vai elogiar, aí essa pessoa vai falar, nossa, que bom, obrigada pelo elogio, e vai embora. Pode ser que aquela pessoa comece a te dar assunto. Se ela te deu o assunto, você continua o assunto. Se ela não te deu, você vai embora, no outro dia você volta de novo. É assim, gente, é plantação. É igual conquista. Imagina, você foi lá no lugar e aí você, gostei daquela pessoa ali, interessante. Você vai chegar na mesa dela e vai falar, oi fulano, e aí você topa ter uma conversa comigo pra ver se a gente se entende? A pessoa vai falar, você é louca? Não, aí você faz o quê?
Você tá ali, de repente você conhece alguém comum, aí você pergunta se a pessoa conhece, aí você, né? Agora não é assim mais, não. Agora o pessoal usa Tinder, né? Aí ela já coloca lá pra mapear quem tem ali ao redor, aí vai... Gente, é uma construção. Tanto no presencial como no online. No online é a mesma coisa. É uma construção que você vai fazer com aquela pessoa. Aí tá bom. Conheci a dona da cafeteria e aí eu comecei a puxar um assunto com ela. Eu vou puxar o assunto com ela perguntando: e aí, fulana, você tem lucro nessa padaria ou nessa confeitaria? Claro que não. Eu vou chegar lá e vou perguntar assim: nossa, quanto tempo que você tem essa confeitaria? Aí ela vai me falar: eu tenho essa confeitaria há 5 anos. Nossa, gostei do ponto. Deve ser muito movimentada, não? Aí ela vai falar: é até muito movimentada, mas, nossa, não é fácil. A vida de dono de cafeteria não é mole, não. Ah, não é mole, não? O que te dá mais trabalho? Aí a pessoa vai conversar, gente. Vai conversar, é conversa. As pessoas, elas querem falar. Anota isso. As pessoas, elas querem falar dos problemas dela. Só que ela não vai falar com qualquer pessoa. Ela quer falar com a pessoa certa. E ela só vai entender se você é a pessoa certa depois que ela quebrar a barreira de começar o assunto. Então, se você não aprende a quebrar a barreira, você vai direto no assunto, ela vai se assustar e vai embora. E aí, é muito engraçado que eu nunca começo um assunto falando do que eu faço, nunca. Eu nunca chego num lugar e falo assim: oi, eu sou a Aline, eu sou educadora financeira. Não, eu chego lá, converso com a pessoa e tal. Em algum momento, eu vou falar alguma coisa e a pessoa vai falar assim: mas é isso mesmo que acontece. Aí eu falo assim: eu sei, porque todos os meus clientes têm esse problema. Aí, você trabalha com o quê? Pronto. Agora. Check, né? É aquele momento, yes. Agora ela perguntou, agora eu vou falar. Então, é isso que acontece. Você vai precisar aprender a desenvolver essa estratégia, essa técnica, para começar a conversa. E a pessoa vai te perguntar. Ela vai te perguntar. Em que ponto que ela pode não te perguntar? Se ela ainda tá com com alguma restrição em relação a você. Aí ela não vai te perguntar. Mas fora isso, ela vai te perguntar. O problema todo é que depois você faz isso de forma tão natural que você não tem nem mais vaga na tua agenda e as pessoas continuam querendo ser atendidas, né? Então, quem aí quer trabalhar na praia? Conta aí pra mim. Ou na neve, ou na montanha. Coloca aí assim pra mim, eu quero trabalhar na praia, que eu quero saber quem é que quer. Primeiro passo pra conquistar é o quê? Sonhar. Então, já coloca meu print aí, eu quero trabalhar igual a Aline na praia. Eu hoje vou trabalhar de tarde, tá, gente? Eu tenho uma mentoria para fazer hoje de tarde. Meu computador já tá ali, vou atender daqui a pouco e eu quero que isso seja possível para vocês também, tá bom? Bora crescer. Grande beijo para vocês. Beijo.